Meu nome é Ian Boechat, sou jornalista há 25 anos, sou repórter. A gente veio aqui bater um papo sobre o Brasil, sobre a gente, sobre o que a gente está vivendo hoje. E eu, sinceramente, gostei muito mesmo da conversa. Eu acho que a gente precisa parar e pensar no que a gente é, no que a gente está vivendo, refletir. Eu não sou um cara, não sou estudioso, não sou não consigo filosofar tanto, mas gosto muito de pensar o Brasil e de fazer essas comparações. E acho que a gente está precisando disso, a gente está precisando olhar para a gente, ver quem a gente é, mesmo que a gente veja um bicho feio. Se a gente não olhar e perceber quem somos nós, o que a gente está vivendo, a gente vai continuar nessa tragédia em loop que a gente está vivendo nesse país há tanto tempo. E acho que é isso. Estou muito lisonjeado de estar aqui, para ser sincero. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de Slow Talk para quem sente prazer em conhecer. É um programa de divulgação de conhecimento e que eu espero que você se encante, né, com as coisas que a gente começa a conversar aqui e depois vá a fundo por aí, estudando, lendo e etc. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai lá no quemsomosnós.com.br e aí você escolhe a plataforma que você se sentir melhor, o que você gostar mais, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, ou vai direto lá na plataforma, você que sabe. Hoje a gente vai continuar a série que a gente está chamando de O Brasil Visto de Fora, onde a gente conversa com pessoas que moraram, viajam muito, estudam o Brasil e o mundo também, e de um ponto de vista, pessoas que têm um ponto de vista diferente ou têm contato com um ponto de vista diferente sobre o país. Quem sabe isso nos ajuda a entender que país é esse. Hoje a gente vai conversar então com o fotógrafo e jornalista brasileiro que já trabalhou nos principais veículos brasileiros e muitos veículos internacionais e hoje está na TV Bandeirantes. Na última década, ele cobriu áreas de conflito como Síria, Iraque, Gaza, Afeganistão, República do Congo, Ucrânia, Líbano, Venezuela, Egito, Tunísia e um monte. Ou seja, ele é um cara que vai em todos esses locais de conflito, inclusive o Brasil da pandemia. A gente não pode ignorar que nós somos hoje provavelmente um dos piores conflitos, um dos piores locais de conflito do mundo. E eu achei interessante saber dele como que as pessoas desses países alguns desses países que ele visita e vai retratar os conflitos, etc., o que essas pessoas acham do nosso país. Aqui com a gente, Ian Boechat. Quem é você? Eu? É? Sou Ian Boechat, sou jornalista há 20 e tantos anos. Na última década, tenho me dedicado muito a cobrir questões internacionais, especialmente áreas de conflito, mas não só, também faço coberturas aqui no Brasil. Sou um cara que começou no texto, passei 20 anos trabalhando em redação de jornal, revista, site. Comecei a colocar fotografia na minha vida nesses últimos 10 anos, mais ou menos, e hoje eu faço vídeo. Virei um foca de novo, estou aprendendo a fazer vídeo, e tem sido um grande desafio para mim. Mas eu sou, antes de tudo, o que me define, eu sou repórter. Tá. Vamos cavocar mais isso um pouquinho antes da gente continuar. Quando você fala assim, eu sou repórter, quer dizer o quê? Eu quero fazer o quê? O que te motivou a ser repórter? Quem é esse cara que quis ou que diz que se sente repórter? E o que quer dizer isso? Acho que repórter quer dizer ir até lá, ver as coisas com os próprios olhos e contar uma história, antes de tudo. Eu quero ir até onde os fatos estão acontecendo. Eu não vou com o objetivo de mudar o mundo.
eu não vou com o objetivo de fazer um mundo melhor, eu vou com o objetivo de contar uma história. Contar o que está acontecendo em lugares em que a maior parte das pessoas não vai. Eu me considero muito mais um contador de histórias, eu sou um repórter no sentido essencial da palavra, eu vou contar as histórias, e eu sou um cara que, durante a minha carreira, eu procurei evitar, seguir um caminho que está acontecendo muito hoje no jornalismo por questões muito conjunturais e também estruturais da profissão, que é se tornar um colunista, que se tornar alguém que dá opinião. Eu decidi abrir mão de opinião, ou decidi abrir mão de ficar na redação para poder continuar indo até os locais onde as histórias estão acontecendo. É algo que me dá profundo prazer. E é isso, eu sou repórter por causa disso, porque eu quero... Você sabe por quê? Por que você sente prazer? Por exemplo, para mim parece... Eu não tenho a menor vontade de estar na Síria, no meio das bombas. Eu gosto muito que você vai lá, mas eu não quero ir lá. Tá certo? Parabéns e tal, acho legal que você vai, eu assisto todas as suas reportagens, tudo não sei o quê. Agora, não tenho a menor vontade de estar... Qual é a motivação de você se colocar nesse lugar? Eu entendo, contar a história, mas tem que ter alguma coisa antes, né? Porque você pode contar outras histórias. Por que essas histórias, né? Olha, eu me sinto privilegiado de poder estar na Síria, por exemplo, ou estar em Manaus cobrindo a Covid. Eu me sinto privilegiado de estar vivendo esse momento que a gente está vivendo, apesar dessa tragédia toda. A sensação que eu tenho é de que eu estou assistindo a história se desenrolar diante de mim, sabe? É uma coisa meio chavão, mas é mais ou menos isso mesmo, de estar lá na hora que as coisas estão acontecendo. E eu, desde pequeno, eu estava tendo uma conversa com uns amigos esses dias, eu me lembro que desde pequeno eu tinha essa vontade de viajar, eu queria muito viajar, era o meu sonho de adolescente, era viajar, e ir para lugares que ninguém tinha ido. Eu acho que o jornalismo me propiciou isso, aliando uma outra coisa que me dá muito prazer, que é história. Eu gosto de história, eu gosto de estudar. Enfim, me dá um prazer inacreditável estar na Síria, por mais maluco que seja, entende? Eu entendo a parte maluca. Eu entendo, sim, então é brincadeira, mas assim, eu entendo. Então, é engraçado. Eu tenho sensações parecidas com a sua. Eu gostaria também de viajar muito, adoro história, como leigo, né? Obviamente, Claro, não sou um especialista, mas adoro, leio muito, eu tento me informar. Mas a ideia de falar assim, pô, eu vou lá no meio da bomba e no meio dos corpos destroçados, etc., eu falo, eu não quero, eu prefiro que você vá. Não sei se você entende. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que, de fato, é uma coisa meio maluca mesmo, né? Eu acho que não é para todo mundo, e não tem que ser mesmo para todo mundo. Enfim, eu entendo perfeitamente que as pessoas não queiram ir para um lugar desse, porque, de fato, não é fácil, né? Tem prazeres incríveis e tem dificuldades incríveis também, né? Vamos lá, vamos agora. Então, isso é só um comecinho para a gente conhecer melhor você e tal. A ideia, assim, você nesses lugares, as pessoas, você deve se identificar como brasileiro, ou, né, as pessoas devem perceber que você é brasileiro. Você poderia dar uma visão? É óbvio que a visão são separadas, cada país deve ter uma visão diferente, cada lugar, cada situação. Se você puder dar uma visão para a gente da tua experiência lá fora, como brasileiro, e da imagem que o Brasil tem, ou do sentimento que essas pessoas têm sobre o Brasil, é isso que a gente gostaria de saber. Olha, eu acho que o Brasil ainda tem ser brasileiro ainda em países como no Oriente Médio, na Ásia Central, na África, ainda carrega esse soft power que a gente tem, da alegria, da descontração, do futebol, do samba e também do exotismo, né? Nesses países todos, o Brasil parece estar muito distante politicamente, de atuar politicamente ou economicamente. Então, a gente é visto como um café com leite, eu acho, na maior parte das vezes, sabe? Quando você lida com quem está com poder, ou quando você lida com um combatente, ou quando você lida com um grupo rebelde. Tirando o Líbano, em que o Brasil tem uma força maior, eu acho que mesmo na Síria,
Em Damasco, o Brasil tem ainda tem uma influência por conta da migração para cá, da relação próxima, mas os outros países eu vejo muito como café com leite, sabe? Não importa muito o que a gente fez nesses últimos 5, 10 anos, sabe? É futebol, é alegria, é Neymar, é essa coisa toda. Eu nunca tive problema por ser brasileiro e já me beneficiei por ser brasileiro algumas vezes. Mas nunca num campo mais alto, sabe? De discussão Sei. mais alta, assim. É superficial, é isso. Vocês têm uma imagem superficial, parecida com o que a gente tem, talvez, de alguns países, né? Porque no Brasil também a gente tem Profundamente imagem. parecida. É uma coisa, ouviu falar alguma coisa em algum momento e tal, mas não tem conhecimento, né? Isso. Em geral, a gente vê o Oriente Médio, que é uma área que eu atuei bastante, de uma forma muito homogênea, né? A gente acha que muçulmano é tudo igual, que ali só tem muçulmano e que todos eles são iguais. O Brasil, acho que se difere um pouco da América Latina, as pessoas não veem a gente de forma tão homogênea, mas é isso, é muito, muito superficial nessa área mais baixa, né? Nesse pessoal na vida do dia a dia e tal. Então, é sempre a questão da mulher, é sempre a questão do futebol, da alegria, e pouca... Acho que aquele papel que você citou, do que o Celso Amorim e o Lula tentaram dar, de a gente se transformar numa potência dos países emergentes, isso tudo foi muito fugaz, eu acho, sabe, tudo isso. Na Síria, especificamente, quando eu fui a Damasco, eu percebi um pouco isso, porque a embaixada brasileira lá estava atuando de forma muito enfática e muito ativa na concessão de visto e também na concessão de cidadania. Tinha uma procura imensa de sírios para se tornarem brasileiros por conta dos pais que haviam nascido aqui e retornado. Nenhum deles queria vir para cá, sabe, Celso? Todos queriam ir para a Europa sem visto. Essa é a verdade, né? Mas o governo brasileiro atuou naquele momento de forma muito correta, eu acho, e eu me lembro, eu assisti uma cerimônia de entrega de cidadania, as pessoas ficando muito tocadas. Então, eu acho que o governo brasileiro teve um pouco essa... Na Síria, talvez, teve um pouco essa percepção um pouco de uma atuação política, econômica, sabe? Mas o resto, não. Mas as pessoas não queriam vir para cá, quer dizer, elas queriam ir, elas não viam mais o Brasil como um lugar de oportunidade, é isso? Elas estavam querendo a cidadania ou alguma coisa assim para sair da Síria, mas não para ver aqui. E tudo bem também, acho que o Brasil ajudar, eu vou fazer uma comparação horrorosa, mas como no nazismo, algumas embaixadas ajudaram as pessoas a fugir do nazismo, né? Mas, então é legal, é bacana. Agora, as pessoas não tinham uma visão, então, vou para o Brasil fazer minha vida, como teve, né, no começo do século XX e tal. É isso? Eu acho que nesse caso específico da Síria, tem dois grupos, né? Um é o que está buscando asilo, que aí vai vir para o Brasil, porque é onde ele vai conseguir o lazer passeio, vai vir e tudo mais. E aí ele está indo para qualquer lugar, entendeu? Porque, em geral, Só é um homem sair. que vai ser convocado e ele não quer lutar, entende? E ele vai embora. Ele quer sair dali. A Síria tem hoje um déficit masculino imenso. Tem muita mulher e pouco homem na Síria hoje, porque os homens estão sendo... Ou morreu ou fugiu, né? Muita gente fugiu, as pessoas não querem lutar, enfim, principalmente a classe média, né? Quando a guerra chegou à classe média, eles quiseram fugir. E tem esse grupo de pessoas que têm direito à cidadania brasileira, são filhos ou netos de brasileiros, de sírios que nasceram aqui, e que a ideia deles é poder ir para a Europa, ir para a Alemanha, que é onde chegar lá e pedir refúgio, entendeu? Como sírio. O passaporte brasileiro permite a ele sair da Síria e fazer essa viagem até a Europa sem precisar atravessar o Mediterrâneo pela Turquia. Entendi. Aí antes da pandemia, eu peguei um Uber, onde era um sírio que havia se refugiado aqui. O cara era engenheiro eletrônico e ele não conseguia também. Ele estava bastante decepcionado com o país, sabe? Eu fiquei um pouco
triste, assim, porque ele tinha uma imagem bonita, assim, de um país de oportunidade, etc., mas ele chegou aqui e falou, puta, não é nada disso, não é É. nada do que eu achava que era. Já ouvi isso E muito também, de muito sírio aqui, porque eles esperam o apoio do governo, né? E eles ouvem as histórias do que acontece na Europa, porque tem muitos na Alemanha, outros países que têm um estado de bem-estar social mesmo, de apoio, e quando chega aqui ele não tem nada, né? Ele tem só o papel, então é e o difícil. cara tem que se virar, ele fala isso, eu chego aqui, eu não falo a língua, né? Ele falava inglês e tal, a gente conversou em inglês, ele falava muito mal português. Ele falou, não consegui emprego na minha área, sou Uber e isso aqui está muito ruim e eu tô louco para ir embora. Isso Tô louco acontece, para ir embora. eu já encontrei vários aqui na mesma situação. Porque não tem esse apoio, né, inicial, é muito difícil mesmo. Sem esse apoio inicial é muito difícil. E assim, o governo não dá apoio nem para os brasileiros, né? Ah, Tá é certo isso, é assim. isso, Então, ainda mais com essa coisa agora da Covid, onde, né, um apoio fraquíssimo e tal. Então, quanto mais para pessoas para estrangeiros e tal. Então, a gente estava falando antes dessa coisa, a gente teve um momento, música, futebol, essas coisas todas, onde o Brasil conseguiu ter uma influência cultural que é fundamental, né? Na verdade, Exato. esse soft power parece que é bobagem, mas Não, não é, né? Porque ele gera ou um bem-estar ou um mal-estar inicial para um país, né? E aí exato. muda muito e tal. E depois a gente veio perdendo, né? De um tempo para cá, desde o golpe, vamos dizer assim, o Brasil veio perdendo essa capacidade. Sem No dúvida. futebol, no caso, a gente veio perdendo também, porque veio perdendo, não tem a ver com o golpe. Infelizmente, tomamos 7-1, é outro assunto, mas assim. Mas, de qualquer maneira, a gente veio perder. A música também brasileira, que teve, num determinado momento, muita força exterior, hoje não tem. Né? Lá, eles ainda têm aquele Brasil, é isso que eu estou entendendo? Na É, cabeça deles, nós somos aquele Brasil da década de 60, 70, 80, é isso? eu acho que sim, acho que tem uma visão. Tem essa visão e tem um outro componente também, que é a questão da violência urbana, que é algo que assusta muito, inclusive em países como o Iraque, por exemplo, sabe? Eu lembro dos iraquianos ficarem muito assustados com as notícias de violência aqui, principalmente violência urbana, sabe? Eles Sim. não. Esses países todos têm muito pouca violência urbana, sabe? Assalto, assassinato, que não tem a motivação política, militar. Aham, Então, aham. é algo bastante assustador para eles, a ideia de você estar num lugar em que não tem guerra e morrerem 50 mil pessoas no ano, entende? Ou E que você tem pessoas armadas. É meio contraditório, mas para eles, tempo de paz é tempo de paz, entende? E todos esses são países de ditaduras muito duras, né? Então a criminalidade é muito baixa na maior parte desses países, né? Muito, 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 muito baixa. Então tem também essa visão da gangue de droga, dos assassinatos, da violência. É interessante como isso também está marcando a imagem do país, sabe, no exterior. e vem piorando, né? Quer dizer, nesse sentido, né? Vem piorando, os índices vêm piorando, né? Agora, então, talvez então, com esse massacre do Covid, vai ser pior ainda, porque o Brasil é número 1, né, no mundo hoje, superou os Estados Unidos de morte diária. Me dá uma certa tristeza, né? Porque no final a gente abandonou ou perdeu, seja lá qual foi a palavra, essa ideia de um país simpático, vamos dizer assim, para se tornar um país antipático e um país violento, e um Exato. país incompetente em lidar agora com essa pandemia e tal. Você, com a tua experiência, etc., o que você acha que isso causa no final, a médio e longo prazo, para o país? Quer dizer, essa mudança de olhar, né, do mundo para a gente, assim, né? Como é que o que você acha que pode acontecer? Celso, eu acho que talvez a questão mais importante aí é o fato de nós somos líderes regionais naturais, né? Nós somos os líderes da América do Sul por questões econômicas, somos a maior economia do Tamanho? país.
E entre os países emergentes, a gente também teve, ainda que rapidamente, um papel muito protagonista, né? O Brasil parece não, o Brasil está perdendo qualquer sinal de liderança, qualquer sinal de grandeza, sabe? É algo muito interessante ver isso. A gente perde importância, o Brasil não tem mais importância no cenário mundial em alto nível, e eu estou falando em baixo nível também, aqui embaixo, conversando com as pessoas, sabe? Não existe mais essa percepção de que o Brasil é uma potência emergente, uma potência pronta a explodir, aquele país no futuro que está todo mundo esperando, pô, o Brasil vai vir, né? O Brasil tinha essa percepção até pouco tempo, eu acho, sabe? Mas essa percepção parece estar se diluiu, né? O Brasil vai se tornando um país insignificante em vários níveis, né? De liderança, economicamente, culturalmente, e agora nessa tragédia que a gente está vivendo também, de absoluta incompetência de gerir os seus problemas internos mais básicos, né? Mais básicos. Essa é a sensação que eu tenho conversando com as pessoas. Eu trabalhei ano passado, antes de entrar na Band, eu trabalhei ano passado como fixer aqui. Eu não sei se as pessoas entendem o que é o termo do fixer. Eu entendo porque eu li e vi algumas coisas em entrevistas suas, mas acharia legal você falar o que é. O jornalista internacional, como eu, correspondente, toda vez que ele vai para um país, você precisa ter essa figura, esse cara chamado fixer. Que ele é ele é o teu produtor, ele é o teu tradutor, ele é o teu guia, ele é o teu consultor de segurança, é o cara que vai te fazer andar num país conflagrado, ou mesmo... Enfim, eu estava agora no Sudão, fazendo uma matéria sobre os etíopes que estão fugindo. Eu tive 2 fixers, eu tive que ter um fixer sudanês e um outro que era um fixer tigríneo, porque os tigríneos não falam árabe nem inglês, enfim. Então, eu trabalhei aqui como fixer de várias publicações internacionais. Trabalhei para o New York Times, trabalhei para a ABC, para a CBC, para um monte de gente. E os repórteres vinham para cá para fazer as matérias e contar a nossa tragédia, né? O que eu faço lá. E a percepção deles era uma percepção dessa, de que esse país perdeu protagonismo. O que acontece com esse país? Como pode estar acontecendo isso? Para além da surpresa com a desigualdade e a miséria, sabe? É para além disso, sabe? É para além desses problemas estruturais que nós temos. É muito triste tudo isso, sabe? Então, a ideia, você falou essa coisa do país do futuro, né? Um país que potencialmente, quando a gente elenca as capacidades potenciais do país, fala, nossa, isso aqui não tem jeito de não dar certo, né? Uma hora vai dar, que foi um pouco que a gente veio vivendo, a minha geração, a tua geração, e etc. A gente veio vivendo, não é possível, né? E que elenca e tal, e mesmo... nesta série aqui, conversando com o Celso Amorim e com o Paulo Nogueira, eles também falam, eles elencam lá, o país tem tudo, é um dos 10 maiores do mundo, uma das 10 maiores da economia, uma das 10... Não tem como a gente não ser. A questão é, eu já vi, fazendo uma comparação com gente, eu já vi muita gente potencialmente genial que nunca chegou a ser genial, tá certo? Por 1 milhão de outras razões. E acho que isso pode acontecer aqui também. É horroroso estar falando isso, eu gostaria de estar falando diferente. Mas eu, agora, com o tempo, me cai a ficha assim, mas a gente pode não fazer, né? A gente pode não conseguir. E parece que está acontecendo isso, né? Pode, sei lá, daqui a 200 anos, não sei. Pode não conseguir no meu tempo de vida, ou talvez pode não conseguir mesmo. Então, assim, como que você vê isso, assim? Você está com essa mesma sensação, assim, ou não? Porque eles ainda estão muito assim, não, mas a gente vai, né? As pessoas têm muito... Como que você sente? Eu tenho que confessar que eu estou com uma sensação muito parecida com a tua, sabe? E eu espero que seja uma sensação relacionada a esse momento que a gente está vivendo. Eu tenho que admitir que eu me ufanei lá por 2010, 2009. Eu me ufanei, eu acreditei que esse país estava num processo irremediável de desenvolvimento, sabe, de redução de pobreza. Eu realmente acreditei, eu me sinto idiota, mas eu realmente acreditei nisso, sabe? E hoje eu tenho uma sensação muito parecida com a tua, sabe, de que
Passou, eu acho que eu também não vou ver isso, entendeu? A gente está caminhando tanto para trás, a gente perdeu tanta oportunidade, a gente está discutindo questões tão básicas, mas tão básicas, que eu também me pergunto isso, sabe? Será que talvez não vá rolar mesmo? Eu estou agora circulando muito pelas favelas aqui de São Paulo, fazendo uma reportagem sobre os impactos econômicos e tudo mais, e especificamente estou fazendo uma matéria mostrando a quantidade de pessoas da Grande São Paulo que estão usando lenha para cozinhar. Esse era um problema antigo que vinha aumentando, mas que não tinha chego aqui ainda de forma tão forte, sabe? Estava muito mais voltada para o Nordeste, as regiões mais do interior. Mas aqui em São Paulo, nas bordas da cidade, está todo mundo usando lenha. Lenha. É um negócio, sabe? Impensável há alguns anos atrás que a gente achasse que a gente chegaria nesse ponto, né, em algum momento. O ponto era outro, né? Era outro. Era outro. O ponto era outro. As pessoas estão usando lenha e usando mais. As pessoas estão chegando ao ponto que elas começam botando uns blocos no chão e a grelha do fogão para fazer a comida. A coisa se torna está se tornando tão constante que eu encontrei dezenas de famílias que construíram fogões a lenha improvisados. Construíram mesmo, de barro ali e tudo mais, porque não conseguem mais comprar gás. Que loucura. E aí me lembrou a África agora, onde eu estava, entendeu? As pessoas cozinhando a lenha ali e tal, os refugiados. A cena é igual. Visualmente, a cena é a mesma de um campo de refugiados no interior do Sudão, um dos países mais pobres do mundo. É enlouquecedor, sabe? Então, quando esse pessoal que você fala, que quando você trabalhou como fixer, vê isso ou sente esse tipo de coisa, eu imagino que o comentário, né, deles, como eles comentam isso? Fala, que país que é esse aqui? Eu acho que, quando eles veem isso, eles reforçam um preconceito ou uma visão que os jornalistas têm de que esse é um país muito desigual. Então, aquilo ali confirma para eles, de fato, esse é o país da Cidade de Deus. Todo mundo... Cidade de Deus foi um filme que marcou muito essas pessoas, sabe? É impressionante. Todo mundo me fala de Cidade de Deus, mesmo sendo um jornalista da NBC ou um soldado iraquiano no fronte lutando contra o Estado Islâmico. Eu ouço dos dois essa referência. Hoje a imagem do Brasil é assim, vou resumir, né? Mas a imagem do Brasil é a imagem do filme Cidade de Deus, é isso? Essa é a referência que eu ouço bastante das pessoas. As pessoas têm essa lembrança de Cidade de Deus muito forte. Eu acho que foi um filme que fez muito sucesso no exterior, ainda que por caminhos da pirataria, não sei. Mas é um filme muito marcante, sabe? As pessoas falam muito. E falam de Tropa de Elite também, viu? As pessoas comuns, né? Sim. Falam muito disso. E eu acho que reforça isso. E eu estava com a equipe da ABC, a gente foi ao Einstein, a gente foi a Paraisópolis, eu levei eles a Paraisópolis, e depois levei eles para o Einstein para fazer uma entrevista lá. E o cara da ABC fez uma comparação interessante. Ele falou, caramba, a gente acabou de atravessar o Mediterrâneo agora. A gente saiu da Líbia e agora estamos aqui na Europa. E a gente andou, sei lá, 1,5 km. Então essa reforça muito essa ideia desse país de extremos, sabe? Profundamente desigual. Mas eles ainda veem o Brasil como um futuro, ou eles acham que isso já abandona também? Quando eles conversam, esses jornalistas e tal, eles olham e falam assim, é uma coisa que vocês vão resolver, ou eles já é uma coisa que também eles estão perdendo a esperança de a gente resolver isso? Essa relação entre fixer e repórter, muitas vezes o cara tenta ser muito generoso, amigável, ele vai tentar evitar ferir sentimentos patriotas, nacionalistas, entendeu? E eu faço isso também, tenho que dizer, né? Porque você precisa estabelecer uma relação boa com esse cara. Né? O cara precisa gostar de você, né? Então, isso, exatamente. Nunca me disseram isso, não, mas eu percebi as pessoas muito impressionadas, sabe, com o que viram aqui no Brasil. Agora tem uma nova leva de repórteres tentando vir, sabe? Eu recebi vários contatos agora, vários pedidos para trabalhar.
mas eu não estou podendo trabalhar porque eu estou na Band, então estou passando para os colegas. Tem bastante gente querendo vir para o Brasil, com alguma dificuldade para poder voltar, mas eu acho que é isso, acho que reforça essa ideia. As pessoas vêm aqui agora e reforçam essa ideia desse Brasil beríndia, sabe, dos anos 80, 90. Aquela imagem de país de liderança regional, ou de liderança global mesmo, que o Brasil tentou ter entre os emergentes dos primeiros anos, na primeira década dos anos 2000, acho que ela está derretendo, acho que ela derreteu de uma forma muito rápida, sabe? Essa é a percepção que eu tenho. E você que tem bastante contato com países que foram destruídos, vamos dizer assim, né? E a gente está passando por um processo de destruição, é de outro jeito, não é guerra, mas morre mais gente aqui do que na guerra, né? Tá certo? Exato. Então, o Brasil, agora com a Covid, então não é nem... A comparação é até ridícula, mas assim... Ridículo. Então, nós estamos vivendo o maior momento de guerra da história do nosso país, né? Tá certo? Eu vou chamar de guerra nesse sentido, claro. de mortes. E esses países que passam por uma destruição enorme, que é como a gente vem passando de outra maneira, as pessoas... Você viu isso acontecer de conseguir se reconstruir? Como é que é a saída, ou como é que é a vivência para olhar para frente, sabe assim? Como é que sai? Você viu isso? Ou você fala, puta, é muito difícil, não consegue, as pessoas... Como é isso, o sentimento das pessoas depois da destruição? Olha, a primeira vez que eu fui num conflito foi no Afeganistão, em 2003. Foi a primeira vez que eu fui para uma zona de guerra, 2003, no Afeganistão. Voltei no Afeganistão em 2019. A situação piorou no Afeganistão, muito. A situação hoje é muito pior do que em 2003, apesar do Talibã ter saído do poder. Quer dizer, o Talibã voltou ao poder, o Talibã domina quase todo o país hoje, né? De novo, né? E de forma mais profunda hoje, eu diria, do que antes até, viu? Com mais poder hoje do que antes. Não no poder central, mas apoio popular, tem muito mais apoio popular hoje do que tinha em 2003, muito mais apoio popular, conseguiu se diversificar etnicamente, algo que não havia feito em 2003, tem um controle econômico e logístico do país que não tinha em 2003, e assim que as tropas americanas saírem do Afeganistão, o Talibã vai assumir o poder, não há menor... Assumir o poder, que eu digo, vai estar em Cabul, no palácio. O poder de fato, né? O poder de direito, porque o de fato ele já tem, né? Vai ter uma guerra civil, claro, mais brutal que a anterior, mas o Afeganistão está fadado à tragédia nos próximos 20 anos, não sei. Todos esses outros países que eu visitei em guerra, todos eles permaneceram em situação muito ruim. A Síria segue numa situação extremamente complicada. O Iraque, né? O Iraque quase se fraturando, né? Está à beira da fratura. O Congo, eu tive no Congo, é um negócio, o Congo é quase pré-industrial, sabe? Pré-revolução industrial, um negócio enlouquecedor. Ou mesmo Angola, grande produtor de petróleo, uma situação caótica ainda. Todos esses países têm uma diferença do Brasil importante, eu acho, que eles têm componentes étnicos muito heterogêneos e que muitas vezes isso dificulta o diálogo e há toda uma questão de desconfiança muito profunda. Eu achava que no Brasil a gente não tinha isso, e é o que muitos deles falam. Porra, mas vocês não têm... O muçulmano pode viver lá, o negro pode viver lá, como assim? Então, esse é um elemento muito comum em todas essas questões. Nos últimos anos, eu tenho achado que esse componente étnico a gente tem aqui também, só que ele é social, entendeu? Isso, é pobre versus rico, não é isso? Eu acho que não há mais diálogo e também há impossibilidade de uma parcela da população conseguir ter compaixão por outra, ou mais, ou se ver como se nós fôssemos do mesmo país, ou da mesma casta, entendeu? Eu acho que esse é um país que está se transformando, não, ele sempre foi, mas essa questão das castas está ficando muito forte, sabe? E é isso, eu acho que a gente talvez tenha esse componente também, sabe? E talvez isso explique um pouco pelo que a gente está passando nesse momento.
a dificuldade que a gente tem de sair dessa história, porque está difícil mesmo. Acho que foi boa esse teu olhar, assim, é como se fosse mesmo componentes raciais, componentes de línguas, culturais completamente diferentes. Não somos assim, mas somos, né? Porque está acontecendo essa diferença mesmo, principalmente da elite para o país, né? A elite sempre teve descolada do país, né? Claro. Acho que a gente nunca teve uma elite brasileira, né? Vamos dizer assim, com exceções. Tem exceções, obviamente, sempre, né? De tudo. Mas parece que agora está um pouco mais transparente isso, será a palavra? Não sei. Eu acho que transparente, eu acho que aprofundou também isso de certa forma, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, principalmente jornalistas mais jovens, as pessoas que não são jornalistas, como que você consegue ver tanta morte, como você naturaliza o sofrimento. E aí eu digo, porra, mas a gente naturaliza... Como você faz isso aqui no Brasil? Como é que a gente aceita que tantos negros pobres sejam massacrados pela polícia do Estado, né? Uhum. De forma absolutamente inocente, muitas vezes inocente? Como é que a gente aceita isso de uma forma tão natural, como se esse fosse o destino deles, né? Porque, na verdade, quando um cara morre numa favela, há uma percepção internalizada em grande parte da população de que esse faz parte da vida dele, né? Morrer assim, né? É assim, né? É a vida, né? Fazer o quê? É igual quando você vê negros morrendo de fome na África. É assim, né? É a vida, né? Fazer o quê? Então, eu acho que isso tudo tem se aprofundado muito, essa incapacidade da gente, primeiro, ter compaixão e nos vermos como humanos mesmo, de ver uma outra pessoa estar sofrendo, depois, mais, de nos vermos como brasileiros, como algo único, sabe? De uma nação mesmo, que tem laços culturais, laços históricos. Eu percebo isso, acho que a gente está fraturado. A gente sempre foi fraturado, mas acho que agora muito mais. Acho que esse processo de desumanização ele era fundamental para a escravidão, né? Obviamente, você tinha que achar que o outro não era humano para poder escravizá-lo, e talvez isso ficou meio soterrado aí por um tempo ou falseado, né? Por um tempo. Mas ele é a nossa estrutura, na verdade, né? A estrutura do país é desumanizar os outros, né? Ele foi feito assim, né? Você sabe que eu acho que essa também é algo mais profundo do que só do país, eu acho que é da gente mesmo. Eu tenho uma história interessante para te contar dessa coisa da desumanização ou da naturalização da barbárie. Eu já estava no Iraque há uns 3 meses, mais ou menos, morando lá, e cobrindo o ataque das forças iraquianas e da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico em Mossul. Então, tinha visto já um monte de gente decapitada, morte, explosão por bomba, um monte de gente morrendo na minha frente, aquela coisa toda, né? Extremamente violento dos dois lados. E um dia eu estou voltando para a cidade onde eu ficava baseado, Erbil, e vejo um poste, parece um esqueleto desses que você tem na escola, sabe? Certo. Mas a parte de baixo do esqueleto tinha um corpo, perna, bunda, mas em cima era só osso. Eu falei, caralho, estava no carro com outros colegas, falei, caralho, que porra é aquela? Um esqueleto? Aí eu falei, pendurado, deve ser alguma coisa pegada. Não, vamos lá. Aí chegamos lá, era um corpo humano, descarnado, tinham tirado a carne inteira do tronco, da face, a face ainda tinha o nervo ocular caindo. Nossa. Mas a parte de baixo estava em perfeito estado. O pé estava com a unha cortada, era um cara aciado até, sabe? Estava perfeito. E penduraram, enforcaram e botaram num poste. Já tinha tido relatos das forças iraquianas fazerem coisas bárbaras com combatentes do Estado Islâmico, puxar corpo, ou então eles gostavam de largar os corpos na rua para os bichos comerem, porque era uma coisa, né, de terror mesmo. Mas assim nunca tinha acontecido. Mas eu estava tão acostumado com isso que a gente foi embora e a gente começou a conversar, brincar e botou um apelido de Caveirinha no cara. E aí alguns viram, eu mostrei as fotos, muita gente falou, não, é uma mulher, olha a bunda, começaram a postar dinheiro, os repórteres da mesa do bar. E eu publiquei um
postzinho no Facebook, né? Falando, olha só, a coisa aqui está meio brava. Então. Aí o Roberto Dias, que é o chefe de redação, o secretário de redação da Folha, me mandou uma mensagem assim, cara, tu tá louco. Eu falei assim, por quê, bicho? Por que tu não me vendeu essa pauta? Eu falei, mas é só mais um corpo, cara. Aí ele falou, não, cara, isso é a barbárie. Você não tá vendo que tem notícia, isso é a barbárie. E aí eu fiquei pensando, caralho, velho, é a barbárie. E você mesmo não percebia, porque vai acostumando, a gente vai acostumando com o ruim, né? Com o horror. Eu fiquei assustado, eu vou te ser sincero que eu fiquei assustado com isso. Com você, né? Com você mesmo. E assustado em vários níveis, de perder a minha capacidade de ver o que é notícia, perder a minha capacidade de me impressionar com aquilo ali, me chocar, sabe? Então, e as pessoas lá também. Eu tenho uma foto que eu gosto muito, que é um cara fazendo uma selfie com esse cadáver atrás, entende? Uau. Negócio assim. Uau. E eu acho que a gente se acostuma aqui também, sabe? A gente se acostuma. Acho que a gente precisa se acostumar para continuar vivendo, na verdade. Talvez senão não aguenta. É isso. Senão a gente não aguenta, senão a gente desiste, ou sei lá, senão a gente... Mas precisa ter um Roberto Dias para gritar para a gente, dizer assim, caralho, tu tá maluco. Você não está vendo, né? Então, mas hoje, agora então, é muito interessante isso, talvez. E acho que acontece isso em guerra e em onde a gente está, que é um país em guerra também, né? Que a gente tem que se amortecer para dormir, né? Para você conseguir dormir um pouco, não que você durma muito, mas para dormir um pouco, para falar, puta, se eu tiver consciência o tempo todo de tudo que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Nesse lugar, ou o que é que eu estou fazendo aqui vivo, seja lá. Eu acho que talvez a gente chegue num ponto que a gente não aguenta mesmo. Sabe que eu tenho um debate bom sobre isso com os colegas, inclusive lá na Band, e também com colegas de outros locais. Eu acho que nesse momento que a gente está, a gente tinha que mostrar o terror dentro dos hospitais, sabe? Mas muita gente diz, olha, mas se a gente mostrar mais terror, vai anestesiar, as pessoas não querem ver mais. E eu fico extremamente dividido sobre isso, sabe? Mesmo sobre a estética da guerra. A guerra tem uma estética, né? A gente não mostra o horror da guerra mesmo, né? Uhum. E eu fico me perguntando se não tem que mostrar, sabe? Porque o que mais precisa? É uma boa pergunta, mas é ótima pergunta. Difícil. Eu não tenho uma resposta concreta, não, sabe? E tem uma coisa, eu lembro, né? Eu trabalhei muito tempo com propaganda e tal, aquela história de as pessoas às vezes me procuraram, ONGs, várias, olha, nós precisamos fazer uma campanha contra o fumo, porque as pessoas precisam saber que fumar faz mal. Mas isso já depois das campanhas e tal. Não, eu falava, as pessoas já sabem que fumar faz mal. Né? Não é uma questão de informação. Essa é uma boa discussão. Se informar as pessoas, acorda as pessoas. Eu acho que não, viu, para falar a verdade. Eu acho que até um determinado ponto, eu acho que funciona. Depois de um determinado ponto, tem uma decisão, talvez inconsciente, das pessoas falar, daqui para frente, eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Eu acho que eu tenho raiva, sabe? E tenho vontade de mostrar. Eu acho que eu nem quero mais informar, eu quero chocar, talvez, não sei. Para ver se acorda. Um fotógrafo da Magnum, francês, chamado Gilles Perret, não sei se você já ouviu falar dele. Cara, para mim é um gênio, assim. Ele fez uma cobertura da Revolução Iraniana, que é um troço maravilhoso. O livro chama Telex, eu acho que custa $1.000 hoje. Ninguém consegue ter. Eu já botei na mão uma vez. Mas ele fez uma cobertura de Ruanda, do genocídio de Ruanda, né? E ele foi um cara que ele encheu o saco de fazer foto bonita. E ele fez um livro, ele só fotografou o horror. Chama O Silêncio da Guerra, esse livro, The Silence of War. Ninguém ouviu falar desse livro, ninguém quer ver esse livro, entendeu? De tão horroroso que eu acho que ele fez com o mesmo sentimento que eu tenho, sabe? De caralho, eu não aguento mais, eu preciso mostrar o que é. Preciso fazer alguma coisa. Mas não gerou nada também, sabe? Não gerou nenhum impacto concreto, digamos assim. Talvez tenha gerado para ele, não sei. Mas essa é uma discussão muito boa, né? É muito boa. E assim, a minha experiência assim, com essa questão de comunicação e tal é que tem um limite. Você consegue ir até um limite e depois a pessoa desliga.
É, Desliga, ela não quer mais ouvir aquilo. Ou ficar no fumante, que é fácil, assim, que é uma coisa clara, não há nenhum fumante que não saiba exato. que faz mal. Não há nenhum. Eu garanto isso hoje em dia. Há um tempo atrás, não, tinha aquela discussão, então, mas hoje não é uma questão de informação mais. Exato. Né? Então, daí para frente, desliga e fala: bom, eu não quero saber disso. É, Né? Aquelas fotos horrorosas no máximo não fazem sentido. Elas viram paisagem. Então, será que mostrar o horror é bom? Será que falar direto sobre, falar o tempo inteiro sobre a nossa incapacidade, né, de sentir, de ter empatia pelos outros, né, sobre essa distância entre a elite e o Brasil? Então, até que ponto isso é falta de informação e até que ponto ainda tem bastante falta de informação, mas chega uma hora, não é isso, né? Não é isso, é uma decisão humana, é uma decisão daquela pessoa de não querer ou ter empatia, ou de não querer mais justiça social, ou de não querer parar de fumar. Acho que tem uma hora que não vai mais. Olha, eu fui fumante durante 20 anos, 20 e poucos anos, e vou te dizer uma coisa: toda vez que eu via aquelas imagens, eu ficava um pouco, dava um medinho, sabia? Então, até um determinado ponto, né? Aí eu Você parei de parou, fumar, felizmente. mas quem não parou, aquilo lá não funciona Claro. mais, entendeu? Então, até um determinado ponto funciona. E para algumas pessoas, depois chega uma hora, amortece. Como a gente é amortecido aqui, não podemos. O Brasil é um país amortecido para suas injustiças, para as mortes e etc. E eu acho boa a tua ideia de que se a gente também não amortecer, a gente não vive. Ao mesmo tempo, o amortecimento faz a gente não mudar nada. Né? Então, quando você fala nos países em guerra, as pessoas têm horror da violência do Brasil, parece um negócio que dá até. Você fala assim, dá uma vergonha enorme, tá certo? Assim, quer dizer, o cara tá na guerra, né? E ele tem medo de vir para o Brasil, tá certo? Como eu tenho medo de ir para a guerra, tá certo? Eu tenho medo de ir para a guerra, obviamente, para um país em guerra. O cara tem medo de vir para cá porque aqui morre mais gente do que no país dele, né? Então, só que a gente vive aqui, passa todo dia, vai, pega o carro, trabalha, agora não, mas assim, e continua vivendo nisso, porque talvez a gente não consiga ter noção do que é viver de outro jeito. Não é? É isso, eu acho, de certa forma, sabe? Essa é uma discussão tão profunda, eu tenho feito ela constantemente, sabe? E eu não tenho nenhuma resposta, vou te ser sincero. Viu? A única resposta que eu tenho, eu acho que é o seguinte: a distribuição de renda. Se a galera tiver mais grana, as coisas vão melhorando. É a única coisa que eu consigo pensar, mais nada, na verdade. Mais educação, né? É uma coisa meio básica, assim. Eu sou bastante envolvido também com educação pública e não pública e tal. Na educação pública, a gente tem, assim, infelizmente, uma quantidade de gente condenada antes de entrar na escola, na barriga da mãe, né? Porque como a alimentação é horrorosa, a alimentação não é suficiente, a criança não se forma suficiente, o cérebro da criança não se forma suficiente, e você pode botar na melhor escola do mundo, que na média, é óbvio, sempre vai ter exceção, e as pessoas usam a exceção como exemplo, mas não vale, né? O que vale é a maioria. Então, assim, na média, a pessoa está condenada a não compreender um monte de coisa, está condenada a não conseguir fazer as ligações de sinapses e etc. Antes de nascer, o cara está condenado nesse país. A maioria das pessoas está condenada antes de nascer. Então, assim, começa daí, né? Começa daí, depois a educação melhorou no país, mas ainda é muito insuficiente, a educação pública e tal. Ou seja, existe uma condenação por CPF, né? Por CPF não, por CEP. Né? Depende de onde você nasce, você já está condenado. É verdade. Terrível, né? Então, está comprovado, parece também, de que quanto mais igualitário um país, quanto menor a diferença, né, entre a elite e o povo,
diferença de renda, mais o país é desenvolvido, né? E a gente não consegue sair desse buraco que a gente está, né? E me deixa um pouco triste, né? De novo, as pessoas que me acompanham, Quem Somos Nós, sabem que eu não sou muito otimista, né? Nem com o Brasil, não sou muito otimista com os seres humanos. Assim. A gente está destruindo o planeta, está fazendo segurança e fala, Deus, que coisa é essa, né? O que está acontecendo? A gente está fazendo tudo errado e vai deixar acontecer tudo errado, né? E quando você fala isso, que o cara tem medo de vir para cá, assim, né? O cara de um país em guerra acha loucura, é um negócio que você fala assim, bom, e agora, né? A gente está meio a gente não vai sair disso, não vai conseguir sair disso, não vai conseguir ser o país que a gente devia ser, quer dizer... Sabe que essa questão leva a uma outra discussão interessante, que o medo dele, eu acho, que além da morte, é a desordem. Acho que a desordem causa muito medo. E a gente vê o sucesso do PCC, por exemplo, o sucesso das milícias no Rio, ou mesmo de algumas facções no Rio. Esses caras têm tanto sucesso que eles trazem ordem, né? Eles trazem um ordenamento. Tipo de ordem. Mas é ordem. As pessoas sabem que ela sair tal hora não vai acontecer. Você dá previsibilidade a essas pessoas. E quando as pessoas têm medo de vir ao Brasil, e quando a gente tem medo de ir à guerra, o que a gente tem medo é da imprevisibilidade, eu acho. De você estar caminhando e tomar um tiro. Tem razão. E quando tem guerra, você sabe onde está o fronte. E o fronte se mexe, né? Então você consegue fugir do fronte. Há maneiras de você evitar a guerra, e é uma coisa tão enraizada que o fronte está... Eu estou aqui em Perdido. O fronte está aqui. Na Paulista, os mercados estão funcionando. As pessoas estão vivendo, entendeu? Sei. A guerra é organizada, de alguma maneira. Ela é extremamente organizada, extremamente burocrática. Ela não é... O caos só se dá nas batalhas ali, né? Então, o que eu percebo dessa coisa é que as pessoas têm essa sensação de falta de ordem. Porque, para eles lá, principalmente nesses países onde são ditatoriais, a desorganização urbana que provoca criminalidade, que provoca assassinato, é a falta de ordem. Isso, provavelmente, a ideia americana de querer levar a democracia para esses países todos nunca vai funcionar. Ou vai funcionar de uma transição muito lenta, entende? A ideia do contraditório em muitos desses lugares é uma ideia frágil, sabe? Bastante. Mesmo para as pessoas, Não é uma coisa imposta, quer dizer, é uma coisa imposta, mas assim, é imposto, mas é natural que seja imposto, é isso? A pessoa não acha uma loucura. Existem fóruns para as discussões, entendeu? Mas, no final, é a palavra de um líder que vai decidir. Então, você vai numa comunidade, tem o sheik dessa vila, né? Esse cara é a palavra, né? Enfim... Eu tenho medo disso, na verdade. E tenho medo dessa palavra ordem também, porque ela pode levar para a ditadura com uma facilidade enorme, né? Esse é o discurso da milícia, né? E eles são ditatoriais, extremamente ditatoriais. Esse é o discurso do PCC, inclusive. Eu fiz uma matéria uma vez com uma mãe que perdoou a morte do filho num tribunal do PCC. Um cara matou o filho dela, teve o tribunal, o pessoal do PCC decidiu que ela daria a sentença final a ele, né? Em geral, é a mãe que dá a sentença final. E ela decidiu absolver o cara. E você conversando com ela estava feliz com aquele resultado. E ela estava feliz em ser ouvida em dar aquela sentença, ainda que perdoando o cara que matou o filho dela. O cara que matou de forma absolutamente injusta, covarde e tal. E se você conversa com ela mora na periferia, sei lá, há 40 anos, ela vai te dizer que antes matavam e não acontecia nada. Ela não tinha poder de decisão, ninguém perguntava nada para ela. Ninguém perguntava nada para ela. Se você perguntar para ela e para a maior parte das pessoas que vivem na periferia o que é o PCC, muita gente vai dizer que é ordem, entendeu? É ordem. A ausência do Estado, né? O buraco. É isso. Que é um vácuo de poder que vai ser sempre preenchido, né?
Ou é preenchido pela barbárie, pela loucura, que era aqui em São Paulo até chegar ao PCC. Você pega os índices de homicídio aqui de São Paulo, pré-PCC e pós-PCC. Saúde aqui em São Paulo, em 2000, era 45 por 100 mil habitantes. Hoje é 6. Bom, a polícia diz que é por causa dela, né? A Secretaria de Segurança Pública diz que está fazendo o trabalho dela e tal. Olha, pode ser para contribuir para esse número de mortes, porque 25% dos assassinatos em São Paulo são cometidos pela polícia. 25%. Em algumas regiões de São Paulo chega a 50%. Em 2018, eu fiz essa matéria, na Vila Prudente, 100% dos homicídios foram cometidos pela polícia. 100%, numa comunidade de 100 mil pessoas. Nossa. É um negócio, sabe, enlouquecedor. É muito louco, né? Então, tem esse componente, sabe? E essa, como você disse, essa ausência do Estado leva exatamente a isso, a regimes ditatoriais, né? Que vão impor a ordem pela força, que é tudo que a gente não quer, né? Não, exatamente. A gente quer o Estado democrático de direito, é isso que a gente está gritando. Mas as pessoas podem trocar um pouco de estabilidade, né? Liberdade por um pouco de estabilidade, é isso. As pessoas podem... Todos nós trocaríamos. É que a gente consegue viver... Nós vivemos nessa bolha de democracia, nessa bolha de Estado democrático de direito. Mas todos nós trocaríamos, eu acho, sabe? É um bom momento. Dá medo. É um bom momento para a gente fechar. A gente está uma hora, mais ou menos, conversando. Fechar essa parte aqui, né? Depois a gente vai fazer as músicas e tal, vai conversar, mas assim, fechar, que eu fecho sempre com a mesma pergunta, então, com a tua experiência, com tudo, com a tua vivência, e dentro desse ambiente do que a gente está falando, quem somos nós? Puta merda. Quem somos nós? Eu acho que a gente é uma família onde falta pão e todo mundo tem razão, sabe? Acho que é isso. Acho que é um país que precisa distribuir mais, precisa ter mais pão, precisa ter mais para a gente poder parar de brigar pelos nossos privilégios tão pequenos, entendeu? Parar de brigar. Mas acho que a gente só vai resolver isso tendo mais e distribuindo, porque eu acho que hoje a gente está numa batalha por pequenos privilégios, sabe? Eu acho que a guerra toda se dá por pequenos privilégios. E aquilo que eu falei, eu acho que a gente está vivendo numa sociedade de castas muito enraizadas, né? Que não quer conviver com a outra casta, não quer aceitar que haja uma miscigenação social, racial. A gente não quer aceitar isso. E é terrível, algo muito triste. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Foi muito bom esse papo.